Versículo de número 23 ao 27. Quem está feliz nessa noite, diga amém. Amém. Toda vez que eu venho falar da palavra de Deus, eu fico muito feliz. Dá vontade de pular, dá vontade de cantar, dá vontade de dançar, dá vontade de fazer tudo. Né? É muito bom. Fala do amor de Deus. Amém? Amém. Então diz assim: E andando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Pode sentar nesta noite. Nesta noite, Jesus diz a você: Filho meu, sou eu quem acalma o mar. Este é o tema da mensagem desta noite. Como podemos ver, Jesus estava no barco com os seus discípulos, né? Até que veio uma tempestade grande, né? E começou a balançar o barco, para lá e para cá, e o barco quase virando, e os discípulos dentro do barco, né? Eles estavam ali com o Salvador, aquele que podia salvar eles temiam. E aquele ventaria balançando o barco, balançando, e o barco virando, e a tempestade caindo, a chuva, o vento assoprando, e eles lá balançando, e Jesus lá embaixo bem dormindo. E estavam os discípulos lá em cima, todos desesperados, tirando água do barco para não afundar, para o barco não virar, tirando tudo que não pudesse afundar o barco, tirando, jogando tudo fora. E Jesus estava lá dormindo. Às vezes uma coisa acontece em nossas vidas. Às vezes vem a tempestade nas nossas vidas, a gente balança para lá, a gente balança para cá, a gente vai quase caindo, mas quando a gente pensa que vai cair, a gente vai, Deus vai lá e nos levanta. Então, quando vem a tempestade, nós temos que estar firmes, né? Firmes na rocha. Então aquele vento veio, começou a balançar os discípulos, balançando para um lado, balançando para o outro, e Jesus lá dormindo, né? Bem descansando, e os discípulos lá desesperados. Irmãos, quando a tempestade vier na sua vida, se levantar, o que você vai fazer? Você vai parar? Você vai retroceder? Você vai desistir daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Não, nós não podemos desistir, nós temos que prosseguir, porque quando vem a tempestade, é nesse momento que Deus está provando a sua fé. Deus vai fazer de você um grande campeão naquele momento ali da tempestade. Deus vai te levantar, vai te colocar de pé, e ainda que os seus inimigos falassem que você não ia conseguir, que você ia parar no meio do caminho, que dessa vez você ia cair, que dessa vez não tinha como você continuar servindo a Jesus. Aí é nesse momento que Deus te levanta de pé e mostra para todos os seus inimigos que você suportou essa tempestade, que você passou por ela, mas como é uma tempestade, ela vem só por um momento e depois ela cessa. Então, Deus mostra para os seus inimigos que, independente da tempestade, você está sempre de pé. Né? Basta nós estar firmes na rocha. Vamos ler Mateus 7, o versículo 24, que diz assim, ó: Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui na nossa vida, quando vinha a tempestade, vinha a chuva, o rio vai correr, o passarinho vai cantar, o periquito vai voar, vai acontecer tudo, mas você vai estar ali firme na rocha. Dependendo do que acontecer, você perdeu um irmão, um parente, um filho, mas você tem que estar ali firme na rocha para você mostrar para os
seus inimigos, que você serve um Deus vivo e poderoso, um Deus que trabalha a seu favor. Não é um Deus morto, não é um Deus de pedra que não pode ouvir, que não pode falar, que não vê, não escuta. Você serve um Deus vivo e poderoso, um Deus que trabalha a seu favor. Né? Às vezes as pessoas acham que Buda vai me salvar, Buda vai me tirar daqui, Maria Aparecida. Não, irmãos, eles não vão salvar ninguém, não. Quando a tempestade vier, você vai estar lá, a tempestade vai vir, você vai balançar, e você vai cair. Porque você está servindo o Deus errado, você não está servindo um Deus vivo, um Deus poderoso que trabalha, que sabe tudo ver. Você não está servindo esse Deus, você está servindo um Deus de pedra, que não ouve, que não vê, que não fala, que não anda. Então, irmã, quando vier a tempestade, Jesus vai estar no seu barco, como aconteceu com os discípulos. Jesus estava naquele barco, veio a tempestade, os discípulos sopraram para um lado, foram para o outro, mas o barco não afundou, porque Jesus estava no barco juntamente com eles. Então, quando isso acontecer conosco, Jesus está no nosso barco, né? Tempestade vai vir, vai assoprar, você vai passar pela luta, mas você vai dar glória, e Jesus vai estar lá no seu lado, te fortalecendo, te firmando na rocha, porque aí naquele momento que Deus vai te firmar na rocha, vai fazer você ficar mais forte ainda. E quando vier uma simples tribulação, você Deus, eu posso suportar, você vai estar acostumado. Você não vai se abater por qualquer coisa, porque você está firme na rocha, né? E no 24 diz assim, no 25, e os seus discípulos aproximando-se o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Aí nós gritamos, falamos, clamamos a Deus, quando a tempestade está tão grande que a gente não suporta mais, a gente fala, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. Esse aqui, Deus, está difícil, Senhor, vem me socorrer. A gente não fala para Deus assim? A gente não clama a Deus? Então os discípulos ali naquele momento que o vento estava balançando, que o vento estava soprando, estava quase virando, quando eles estavam caindo dentro do mar, clamaram rapidinho a Jesus, Senhor, salva-nos, perecemos, Senhor, venha nos socorrer, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da tua forte mão, nós precisamos de ti, Senhor. Eles falaram assim para Jesus, Senhor, venha nos socorrer. Nós estamos aqui perecendo, nós precisamos de ti, Deus. Quando você falar, quem que vai te ajudar? Jesus Cristo. Ele que vai te ajudar, Ele vai te socorrer. Quando você estiver lá naquela luta, naquela provação, quando você pensa, Senhor, dessa vez eu não vou suportar. Deus vai te levando, Deus vai te dar fogo para você vencer. Vamos ler Salmo 120. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, irmãos, naquele momento que você estiver lá quase fracassando, quase caindo, quase parando, quase retrocedendo, porque é isso que Satanás quer, né? Então, a gente não vai deixar a tribulação, né, nos parar. Nós vamos clamar a Deus. Clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, quando você clamar a Deus, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Ainda que seja um simples versículo da palavra, Deus vai falar contigo. Deus vai falar contigo também em sonhos. Deus vai falar contigo no louvor. Deus vai falar contigo através da irmã, que você às vezes nem conhece, mas Deus vai falar contigo. Então, quando você clamar, Deus vai te ouvir, Deus vai te responder, Deus vai te ajudar. Foi o que fez os discípulos ali quando estavam no barco com Jesus. Eles clamaram a Jesus, eles pediram a Jesus que os salvasse. E Jesus lhe ouviu, né? E Jesus no versículo 27 ele disse, por que temeis, homens de pequena fé? Por que temer? Nós não devemos temer, né? Nós devemos ter fé de que tudo vai dar certo. Nós temos que ter a fé daquilo que Deus prometeu na nossa vida, não importa o que esteja acontecendo. Deus vai sempre nos dar a vitória, a gente tem que ter fé. Se Ele prometeu que vai fazer, Ele vai cumprir. Basta a gente acreditar, a gente ter fé. Em Hebreus 13, no versículo 5, Jesus disse que não iria nos deixar,
e nem nos desamparará. Né? Jesus disse, não vou deixar, não vou desamparar nenhum dos meus servos. Né? Se Jesus disse que não vai nos deixar, não vai nos desamparar, então por que a gente vai temer as tribulações, uma simples prova? Não! A gente não tem que temer, a gente tem que continuar seguindo, caminhando. Ainda que a tempestade não vamos parar, nós vamos caminhar. Por mais que a gente vai devagarzinho, a gente vai continuar caminhando, a gente tem que continuar caminhando. Porque é nesse momento que Jesus está provando a sua fé. Naquele momento da tribulação, a sua fé só vai crescendo e você vai saber assim, eu vou continuar caminhando porque eu sei que Deus está comigo, eu vou ganhar minha vitória, eu vou conseguir chegar no meu objetivo, nos planos que Deus tem para minha vida. Você vai saber que o Deus que está ali contigo no seu barco, Ele vai te ajudar. Você vai saber que aquilo ali vai servir para você continuar caminhando, não é para você parar, mas é para você continuar caminhando, louvando e adorando o nome do Senhor. E quando Ele deixa de caminhar, a gente fica fraco, a gente começa a murmurar, a gente não busca mais, a gente não lembra da palavra, a gente se jejuava, não jejua mais, se consagrava, não consagra mais, se ia para o evangelismo, não passa isso. Então, quando vem essas lutas, tempestades, nós temos que continuar caminhando. Porque é nesse momento que Deus vai nos colocar de pé, vai nos dar força, né? Então, ali, eles temeram, eles ficaram com medo, né? E Jesus disse para eles, por que temeis, homens de pequena fé? Por quê? Às vezes Deus fala também isso para nós, cada um de nós, que às vezes quando é uma palavra ligada para as nossas vidas, aí você fica, será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo não. Porque você está temendo, tenha fé que aquilo vai se concretizar na sua vida. No nome de Jesus, né? Seja como o homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha, que veio os ventos, vieram os rios, assopraram tudo, mas você estava ali, ó, firme na rocha, né? E no versículo 26, de Mateus 7. Diz assim, ó, e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compararei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, sopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu e foi grande a sua queda. Né? Se a gente ficar assim em cima do muro, irmãos, a gente vai tomar uma grande queda. A gente não pode ficar em cima do muro. A gente tem que tomar uma decisão. Né? Porque se a gente não tomar uma decisão, a gente vai ficar igual esse homem aqui, insensato. Que ele ficou a casa sobre a areia, né? Ele que a gente ficava na fome, ele ficou a casa sobre a areia. Veio o vento, veio a chuva, correram os rios, a casa caiu e foi grande a sua queda. Então a gente tem que tomar uma posição. Ou a gente fica firme na rocha, ou não. Aí não pode ficar, eu vou, hoje eu não estou, hoje eu vou para a igreja, hoje eu não vou. É o crente Raimundo? Não tem a igreja todo mundo? Não pode. A gente tem que ser somente seguidores de Cristo. Nós temos que ser homens prudentes, mulheres prudentes, que edificar a sua casa sobre a rocha, e quando vier a tempestade, quando vier a chuva, quando correrem os rios, quando tudo acontecer, você vai estar lá firme na rocha. Tudo vai tentar te parar. Tudo vai tentar te parar. Você às vezes está vivendo um serviço, aí você passa a fazer as coisas erradas, o gerente começa a reclamar contigo, você fica nervoso, fica preocupado, chega em casa problema com os filhos, tem que comprar as coisas para dentro de casa, tem que comprar roupa para o filho, né? Aí você começa a ficar nervoso e não consegue sair daquela situação, né? Às vezes é muito difícil. Em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, ora, sem fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, né?
Como a gente vai ter fé nas coisas que a gente não vê, né? É difícil. A gente tem que ter fé, a gente tem que crer, né? Porque quem prometeu foi Jesus de Nazaré. Não foi o pastor José, não foi a irmã Ede, não foi a irmã Amanda. Quem prometeu foi Jesus, né? Então a gente tem que crer, a gente não tem que fazer igual Tomé, não. Primeiro ver para depois crer. A gente tem que crer primeiro para depois ver acontecer na nossa vida, né? A gente tem que crer, porque quando a gente crê, vai acontecer. Olha, irmão, são 17 anos que eu peço a Deus um quarto, todo rosa, com lilás, cama rosa com lilás, uma coisa assim, irmãos. 17 anos. Deus está mandando agora para mim. Eu via todos os encaixes, o guarda-roupa, as camas, ai que linda. Ai, meu sonho. 17 anos, irmãos. Se eu não tivesse fé, eu ia não. Eu tive fé. Por mais que eu tivesse esquecido, quando eu vi se realizou, eu lembrei, Jesus. É desse jeito. E o guarda-roupa que chegou, eu não fui comprar não, né? Quando o guarda-roupa chegou, que eu olhei e disse, Jesus, era esse mesmo que eu queria. Sim. Né? Isso tem que ser pra gente ver acontecer. Imagina se eu não tivesse fé. Eu falei, minha mãe não vai fazer nada. Não vai ter condições não. Nunca que eu ia receber. Nunca que eu ia ter um quarto bonitão, né? Do meu gosto. Glória a Deus por isso. Muito obrigado. Então, a mesma coisa acontece com cada um de nós. A gente tem que ter fé. A gente tem que crer no impossível. Olha só. Mateus 19, 26. Diz assim, Jesus disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, né? Quando a tempestade passou, né, tudo se acalmou, né? E Jesus levantou lá onde ele estava dormindo, acalmou o vento, acalmou a tempestade, que tudo cessou, que veio a bonança, né? Os discípulos se maravilharam, né? Ficaram todos alegres, oh glória, maravilha, a tempestade passou, não vamos mais afundar, não vamos mais perecer, não vamos mais morrer, né? Vou voltar para minha casa sem salvo, vou ver minha esposa, meus filhos, vou poder continuar caminhando. E eles ficaram tão maravilhados que falaram assim, que homem é este? Que até os ventos do mar lhe obedecem, né? Eles ficaram tão assustados, que homem é esse? Até os ventos do mar lhe obedecem, né? Aí Jesus em Mateus 19, 26 disse, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível, né? Para eles parece impossível acabar aquela tempestade ali. Aquele vento forte, o barco quase virando, para eles parece impossível. Senhor, isso não vai se acabar não, Senhor, né? Aí um virou e falou, não, isso não vai se acabar não, vamos continuar aqui tentando. Então, né, Deus fala que aos homens parece impossível, mas para Deus tudo é possível. Foi o que ele fez ali. Com uma somente palavra, tudo se acalmou, a tempestade cessou, né? Tudo parou, ficou como se não houvesse nada, o passarinho cantando, né? Tudo na perfeita paz, né? Até aqui na minha paz. Nessa noite, eu ia cantar. Mas eu não vou cantar, não. Quem vai cantar vai ser minha irmã Ede. Porque eu não sei cantar, não. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.